Oi pessoal, o Câmara Aberta está começando hoje fora do estúdio, como vocês podem perceber, a gente segue fazendo edições especiais do nosso programa em comemoração a esse 1 ano da nova programação da TV Câmara. O bate-papo de hoje é com um jornalista, escritor, crítico musical paraibano que tem diversas obras publicadas, de poesias e também outras obras que trazem uma pesquisa sobre música e opinião. Crítica mesmo, o que ele pensa ali sobre o que ele está escrevendo. O Ricardo Anísio já está por aqui para esse bate-papo, então roda a vinheta para a gente começar a entrevista. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Aberta. Ricardo, também muito bom tê-lo aqui hoje para esse bate-papo, seja bem-vindo. Obrigado, eu também me sinto muito à vontade aqui com vocês. Antes da gente falar um pouco das suas obras, eu quero entender de onde vem o seu gosto por arte, por cultura, por música. Isso vem de criança na sua vida? Veio de criança, porque minha mãe adorava ler, né? Minha mãe, inclusive, assim, era muito, como é que eu diria, muito ditadora, porque todo mundo lá em casa tinha que ler, né? Os livros de Jorge Amado, aqueles livros todos daquela época, todo mundo tinha que ir lá em casa. Se a gente não lesse, ela preferia que a gente lesse do que a gente fosse para a escola estudar. Tanto que eu sou autodidata, né? Tenho essa curiosidade. Eu nunca me formei em nada, meu aprendizado foi com minha mãe em casa através dos livros. Eu não tenho nenhuma formação acadêmica, nem nada. Música, especificamente, você ouvia o quê? Você cresceu ouvindo o quê que despertou esse gosto? Eu cresci ouvindo o quê? Cartola, Nelson Cavaquinho, essa turma mais antiga. E depois também vieram as minhas influências, né, que foram tipo Zé Ramalho. Inclusive participei, infelizmente, hoje Zé Ramalho já não me cumprimenta, porque ele lançou um livro, um disco chamado Força Verde, e como eu fuçava muito essas coisas, encontrei uma coisa, que a música que ele dizia Força Verde, que tinha sido de autoria dele, não era. Ele tinha copiado de um gibi de quadrinhos e botou do jeito que estava no gibi. Então aí ele teve um problema, ele ficou 2 anos sem poder gravar a música, porque, né, deu-se plágio e ele ainda teve que indenizar. Tive um tempão, o Zé que já quis me agredir. Hoje somos amigos. O senhor quem descobriu essa história do porque eu gostava também de revista de quadrinhos. Eu ouvi, né, o Incrível Hulk. Aí quando saiu o disco, eu fui imediatamente Força Verde. Aí eu relacionei, como era o Hulk, era verde. Eu disse, não, isso aqui é uma coisa que eu já vi em algum lugar. Aí fui fuçar e tinha um gibi e tinha tudo que ele copiou de uma revista de quadrinhos. Tem um pouco de polêmica, de fato, nas suas obras. Eu estou aqui tentando localizar alguns capítulos do livro MPB de A a Z, que de fato traz... tem aqui, só para a gente citar alguns capítulos. Caetano acha que o mundo é seu umbigo. Outro capítulo, a bossa nova foi produto ou arte? Outro capítulo, João Gilberto é uma mentira. Quer dizer, tem um pouco de polêmica porque o senhor acaba apresentando sua opinião sobre esses assuntos. Tem polêmica até demais, né? Caetano partiu para me agredir uma vez que esteve aqui num show, estava no camarim, fui no camarim com um amigo. Não fui nem por causa dele, porque eu não fazia questão de ir até ele, eu não gosto da maneira, eu adoro a música dele, mas não gosto da figura. E tive diversos problemas, ele ainda partiu, deu aquele piti e tal. Mas passou, eu já encontrei depois, eu tenho um grande amigo chamado Silvio Alzias, que é muito amigo de Caetano, e depois fez com que a gente se reaproximasse. Mas a obra de Caetano fala por tudo. Eu acho assim que a gente não deve se preocupar muito com o que os artistas são, e sim com o que os artistas nos oferecem com sua arte. Eu nunca levei muito em conta se um artista é chato, se é mau caráter. Eu acho que a obra dele é que é muito importante. Criam-se mitos sobre determinados artistas e se quem conhece ou quem estuda profundamente acaba dando uma opinião contrária a um mito que vem há décadas, acaba então gerando essa polêmica. Isso existe? Gera porque ninguém, né? Até nós todos, ninguém gosta de ser criticado, ninguém gosta de ver sua obra, né, ter uma abordagem não agradável. Então, assim, a vaidade é uma coisa natural do ser humano, por mais que a gente disfarce, todo mundo tem sua vaidade. Eu não nego que quando fui lançar esse livro lá em Recife, esse Forró de Cabo Rabo, não foi bem aceito.
Tem um crítico lá que é muito ferrenho, chama José Teles, que escreve para o Jornal do Comércio, e que é uma pessoa que é meu amigo, mas ele detonou o livro, ele achou que o livro não estava muito profundo, que eu não tinha pesquisado muito. E não pesquisei, realmente ele não estava mentindo, porque a minha ideia era pegar e fazer meus artigos e publicar. Não era fazer uma pesquisa muito profunda. Então é isso, eu acho que é natural os contatos e as crises que tem. Agora, há algumas pessoas que são exageradas, né? Caetano tem uma mania de aparecer, de fazer aqueles floreios. Eu acho que isso não denigre a obra dele, não é isso? Eu me importo muito com a obra, não com o artista. O artista, para mim, não tem importância nenhuma, porque a partir do momento que ele entrega a obra pronta para a gente não precisa mais do que ele fale nada. O senhor falou aí no livro Forró de Cabo a Rabo. Como é que surgiu a ideia de escolher esse tema para fazer e como é que foi esse processo de produção desses artigos? Primeiro assim, porque meu primeiro livro era MPB de A a Z. Aí eu achei que tinha ficado meio elitista e eu tinha excluído um pouco a música regional. Então aí eu disse, eu vou fazer um e vou botar o título mais ou menos, né, MPB de A a Z e Forró de Cabo a Rabo, para as coisas ficarem balanceadas. Aí veio daí a ideia de fazer esse título. E eu fiz o livro no mesmo formato, ou seja, peguei todos os artistas que eu considerava mais importantes e fui comentando a obra deles. No forró, a mesma coisa. Vim de Luiz Gonzaga até Zé Marcolino, todos eles, e fiz uma paralela, né? O Forró de Cabo a Rabo e o MPB de A a Z. E esse Forró de Cabo a Rabo, o senhor fala de quem? Cite uns pra gente, por favor. Luiz Gonzaga, José Marcolino, a Ira Caldeira, que é uma cantora mineira que mora em Recife, que pouca gente conhece, mas ela é fantástica. Talvez eu disse uma vez num canto que ela era maior do que Marinês, quase que eu apanhava, mas eu acho que ela é maior do que Marinês. Então, assim, tem muitos cantores, deixa eu ver, Maciel Melo. Esse é o gênio da música regional nordestina. Um cantor que fez Caboclo Sonhador, fez uns clássicos maravilhosos. E um cara jovem, bem mais jovem do que eu, e está produzindo discos maravilhosos, canta bem, toca violão maravilhosamente. Esse é o cara. Agora, a gente tem que acabar com uma mania de pegar os ídolos e jogar na prateleira e dizer, são esses que são os bons, os outros que vão chegando não tem espaço. Um artista como Maciel Melo jamais vai ter espaço onde tivesse Luiz Gonzaga. E, na verdade, eu considero os dois no mesmo nível e acho, na minha opinião, Maciel Melo bem melhor. A gente tem que acabar essa coisa de entronar os mitos e ficar aquilo ali estático, como se nada mais conseguisse superar. Como se a gente vivesse só de Vila Lobos, a gente não tem mais cuidado de ouvir a música clássica que está sendo feita nos países todos pelo mundo. E a gente estagnou, né? Estacionou. Eu acho isso ruim, porque parece que fica tudo encaixotado. Você vai ver forró, tem que ser Luiz Gonzaga. Se você vai ouvir tango, tem que ser Astor Piazzolla. Isso não me soa muito sincero. Falando nessa nova geração e falando em forró, como é que o senhor analisa esses novos nomes que têm surgido e que têm conseguido destaque nacional? E aí eu vou citar a Lúcia Alves e os Gonzagas recentemente também estão ganhando um espaço nacional. Que forró é esse? Eles estão de fato indo nas origens? Tem novidade? Tem o traquejo deles de fazer música ali? Lucy principalmente. Lucy, os Gonzagas eu acho que eles ainda têm que caminhar muito para chegar a um patamar profissional, não todos merecendo, eles têm qualidade. Mas a Lucia, essa é fantástica, né? A menina toca sanfona como se tivesse nascido, né, num berço já tocando, porque ela é fantástica, né? Eu não gosto muito da entonação vocal dela, porque isso é natural, que as cordas vocais elas vão amadurecendo com o tempo, ninguém canta perfeitamente e logo no início. Se a gente ouvir a Elba lá nos anos 80 e hoje é completamente diferente. Você lembrou, né? Bem, nesse livro, MPB de A a Z que eu tenho, eu fiz um título, o título é A Gralha Nordestina. Ela quase me mata quando me encontrou. Hoje somos amigos, mas ela quase que me batia. Então, por quê? Elba não cantava, ela tinha vontade de cantar, porque ela tinha presença de palco, mas era desafinada. Mas depois ela me agradeceu, porque é uma coisa que surtiu efeito. Me encontrei depois da confusão com ela, ela disse, olha, eu tenho que lhe pedir desculpas, eu só melhorei porque fui estudar canto para mostrar a você que eu conseguiria. E aí isso é bom, né? Hoje somos amigos, não tem... ficou para trás. As pessoas não gostam de ouvir críticas ou talvez a verdade que elas mesmas não querem admitir para si mesmas? Porque o senhor já falou aqui de algumas brigas, né? Caetano, Elba...
Tem isso, eu não briguei com ninguém, nem brigaria, porque como eu sou jornalista e crítico, eu entendo quando o cara faz uma crítica, mas eu não gosto quando meus livros saem que falam mal. Eu acho que é uma coisa natural do ser humano, você faz seu livro, você faz tudo direitinho, acha que está tudo certo, aí o cara vem e percebe que o crítico, a função dele não é acabar com a obra, é mostrar ao cara onde ele tem que melhorar. É isso que eu não gosto também daquela crítica que diz, isso é uma porcaria, não é por aí. Eu acho que se você diz que é ruim, você tem que dizer por quê, para ver se o cara absorve aquilo e vai evoluir com o seu trabalho, né? Agora, tem também artistas que não vale nem a pena você perder tempo, isso é natural, em todo canto tem. Quem é genial, quem é mediano e quem é bom. A gente falou na Lucy e na Elba. É a Lucy uma nova Elba? A Lucy vai ocupar o espaço de mercado, inclusive, quando a Elba deixar aí de se apresentar, de fazer suas turnês? Não, porque elas são completamente opostas na estética, né? Elba, cantora, hoje uma cantora maravilhosa de forró. Eu ouso dizer, também foi outra coisa que criou polêmica lá em Pernambuco, um dia que eu fui, que eu acho que Elba hoje canta melhor do que Marinês cantava. Elba está no auge da sua carreira. Ela foi humilde, ela se chateou quando a gente fez as críticas, mas foi humilde porque foi estudar canto, que ela nunca tinha estudado. Então ela pegou uma professora, foi estudar canto, então aí ela hoje é uma das grandes cantoras brasileiras, não só no forró. É uma cantora fabulosa porque teve a humildade de buscar, né, o aprimoramento, porque todo mundo tem isso em qualquer coisa. Eu lanço um livro. Aí meu livro vai sair do forno pronto? Não, muita coisa vai estar errada, muita coisa eu vou melhorar, porque toda vez que a gente lê ou escuta uma coisa que a gente viu ou fez, a gente se arrepende. Todo autor se arrepende, porque eu mudaria muita coisa do que ficou lá atrás. É natural. São 9 livros no total até o momento, né, Ricardo? É difícil ser escritor aqui na Paraíba, aqui no Nordeste? É terrível, aqui em João Pessoa principalmente. Eu não diria o Nordeste como um todo, porque, por exemplo, Pernambuco não é assim. Pernambuco abraça muito seus artistas, seus ícones, sabe? Eu chego em Pernambuco, parece que eu estou chegando na Paraíba, porque a atenção que eles me dão em Recife, em Pernambuco como um todo, é uma coisa impressionante. Sabe? Eu lanço um livro aqui, vem todo mundo, vem Santana, meu Marcel Melo está aqui, por sinal, na cidade. Então, assim, são pessoas que eles entendem o que é bom e o que é ruim, não tem esse barrismo exagerado. Aliás, eles são barristas, mas não com o tipo de música que a gente faz. Deixa eu chamar um intervalo aqui rapidinho, intervalo sempre com informação também para você. Então fica por aí que a gente volta já. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Venha fazer um passeio pelos bairros de João Pessoa. Conheça histórias e personagens pra lá de interessantes. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Com quantas ideias se faz uma cidade melhor? Quando suas ideias passam pela Câmara Municipal, o benefício é de toda a população. Conheça, sugira, discuta. Depois do voto, sua participação é sua força para melhorar a vida da nossa cidade. Câmara Municipal. João Pessoa é melhor com a participação de todos. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças.
Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Câmara Aberta está de volta hoje fazendo uma edição especial fora do estúdio, aqui no Teatro Paulo Pontes. Nosso bate-papo é com o jornalista, o escritor e crítico musical paraibano Ricardo Anísio. Ricardo, a gente explorou muito 2 livros no primeiro bloco, o MPB de A a Z e Forró de Cabo a Rabo. Antes deles, você escrevia poesias, era Escrevi. isso? Quantos livros? 3. E que inspiração, que de fato tem nessas obras? Nessa obra tinha muito assim, eu tinha uma ligação muito forte com a obra de Augusto dos Anjos. E aí foi inevitável, eu fico olhando assim que como é interessante essa coisa de alguém poder achar que seja um plágio, porque eu gostava tanto de Augusto dos Anjos que às vezes meus livros saíam muito assim, muito parecidos, sabe? Porque é interessante que você tenha uma referência, mas quando você fica muito ligado e sua obra não tem vida própria, é complicado. E eu senti isso algumas vezes. Achei que minha obra tinha ficado presa porque eu era tão fã de Augusto dos Anjos que às vezes parecia que eu estava copiando, que eu estava plagiando. Algumas críticas saíram em relação a isso. Tudo. Então é complicado essa coisa do autor ficar falando da sua própria obra, né? É difícil, porque a gente não tem espaço visual para entender do que a gente está botando para quem lê também. É complicado. Eu acho que a poesia é o gênero mais brilhante que existe, mas também é o mais complicado, porque eu acho que é o mais, assim, que mais desperta brigas entre aspas, no sentido assim de que muita gente, você pode achar um livro de poesia maravilhoso, alguém lá na esquina já acha terrível, ele vai de extremos na poesia, né? Então, é isso que eu acho na poesia, que ela é encantadora por isso. E é pouco valorizada, você acha? A gente não vê estudantes, por exemplo, se dedicando na escola a isso? Não se dedicam, e eu acho que é um grave erro que se está cometendo, é não ter uma cadeira obrigatória de poesia ou de literatura como um todo, nas escolas e nas universidades, porque as universidades preparam para o trabalho, para a vida, mas eu vejo tanta aberração quando algumas pessoas de dentro da universidade lançam livros que você vai ler sem nenhuma qualidade, sem cuidado com a produção da capa, de tudo. Então, assim, eu acho que precisa ter mais cuidado, a gente precisa dar mais respeito e dignidade a essas obras novas, mas sempre sem perder o contato com os grandes ícones, que são as referências que a gente tem para sempre melhorar. Você para de escrever poesia num determinado momento da vida para fazer esses livros, essas obras sobre música, ou foi intercalando? Como intercalando, até porque a poesia não deixa a gente parar. Ela é como se fosse um dragão que arrebata a gente o tempo todo. Eu não consigo passar um dia sem escrever um poema. Não, ela me toma, eu não comando mais a poesia comanda a gente. É um negócio fora do comum. Eu acordo, já pego uma caneta, vem uma coisa, eu rabisco, senão eu também esqueço. Eu esqueço porque a minha memória é terrível. Então, assim, eu tenho que anotar e depois ir dar uma ajeitada. Mas a poesia que faz assim, toma a gente de arremedo, assim, e não tem jeito. Ela é a coisa mais forte que tem. Para mim, é a obra mais importante na literatura. E essa inspiração vem de onde? O que é que, se você presenciar, você sabe que vai acabar saindo uma poesia ali? É difícil de dizer, porque, como eu disse, ela me toma. Eu não tomo a poesia me toma. Mas eu, assim, tem isso. Eu acordo, já fico, sabe, aquelas coisas que vêm durante a noite e tal, alguma coisa que eu deixo internada, eu vou ajeitar. Tal. É difícil de explicar. A poesia é o gênero literário difícil de ser explicado e difícil também de a gente conseguir definir o que é uma poesia boa ou uma poesia ruim, porque a gente tem vários gêneros, né? A gente esquece que os cantadores de viola, os repentistas, são poetas fabulosos, né? Tem um rapaz chamado João Paraibano, que é aqui de João Pessoa, mas está morando em Recife, que ele faz poemas que nenhum poeta que eu conheço nunca fez. É um cara que nunca estudou, que não tem a menor referência de poesia, mas ele é assim, um cara genial. Paraibano, mora em Recife. É um gênio.
Você tem muita coisa a ser publicada ainda na poesia? Tem muita coisa em casa que ninguém desconhece, o público ainda não conhece? Tem em casa, eu não sei se vou publicar, porque a gente com a idade vai ficando mais rigoroso. E eu não sei, eu quero dar um tempo na poesia para que eu não cometa erros que eu cometi nos livros anteriores, ou pelo menos que eu diminua, que não vai ser perfeição, que não existe a perfeição, né? Segundo dizia o filósofo, não há perfeição no mundo. Então, assim, eu pretendo ter mais calma agora, para fazer os meus livros com calma, para não deixar, porque alguns desses livros eu me arrependi muito de ter lançado, principalmente um que tem chamado, eu esqueço até meus livros, é complicado, mas depois eu me lembro. Por que o arrependimento? Porque eu acho terrível, eu vou ler e acho simplesmente, não sei como é que eu me permiti lançar aqueles livros no mercado. Tem um que tem um anjo na capa, eu não trouxe, esqueci, aí eu não esqueci o título completamente. Mas é um anjinho, até a capa é horrível. E assim, mas eu não escondo, mas eu não gostaria de que eles ficassem mais no mercado. Talvez você vai percebendo sua própria evolução e vendo que hoje faz bem melhor do que antes. O ser humano tem muito disso. A gente evolui sempre, né? É engraçado isso mesmo, porque o que a gente vê hoje, acha às vezes até muito bom. Oh, que coisa bacana, daqui a 15 dias você já não acha, é normal. Agora, na Agulha tem uma obra a ser publicada sobre o grande Geraldo Vandré, não é isso? Tem. Que obra é essa? Como é uma biografia. Para não dizer que não falei. Porque o dele tem uma música, né, que é Não Dizer Que Não Falei de Flores. Então o título será Para Não Dizer Que Não Falei, somente isso. Aí esse está complicado por conta dos direitos autorais. Eu não sei até que ponto, eu não consultei ainda os advogados que lidam com essa coisa do direito autoral para saber se ele pode impedir o lançamento, porque o livro não tem nada que macule a figura dele, nem da história dele. Mas eu não sei como é que está essa história, dessas biografias aí que estão rodando por todo canto. Eu estou esperando um pouco, né? O livro está quase pronto, falta só coisa de ilustração, de fotos e tal. Mas eu estou esperando esse momento para não perder meu fôlego e depois o livro não poder ser editado. E qual a sua opinião sobre essas biografias não autorizadas? Desde a retirada da biografia do Roberto Carlos do mercado, isso tem anos já, a gente acompanha nessa discussão no Congresso, no STF. Qual a sua opinião sobre poder ou não? Primeiro eu tenho uma opinião sobre o Roberto Carlos. O Roberto Carlos é ótimo cantando, devia nunca abrir a boca para falar nada, né? Começa daí, porque o Roberto Carlos chegou a ser um homem ligado completamente à ditadura militar, né? Ele não tem... Eu vou dizer uma palavra forte, ninguém não vai me processar porque não me vê, mas ele, na verdade, ele não tem moral nenhuma para falar de obra de ninguém, ou de alguma coisa que tenha sido... eu acho que isso é dor de cotovelo. Ele não consegue as obras, né, que os outros artistas conseguem, e eu não sei por que tornaram o Roberto Carlos rei, até hoje eu não entendo, porque musicalmente falando a gente tem no mínimo 300 artistas maiores do que ele, né? Aqui, inclusive, Vital Farias. Vital Farias tem uma música, a musicalidade de Vital Farias, mora aqui no Roger. É um dos maiores compositores do país, mas Roberto Carlos entra nessa lista, não sei exatamente por quê. Eu acho que ele canta muito bem, direitinho, corretinho. Agora, a composição dele, todo mundo sabe, inclusive, que é Erasmo Carlos que faz toda a obra, né? Eles têm um contrato, como tinham Lennon e McCartney, John Lennon e Paul McCartney, que eles entravam como parceiros. Não era, é o mesmo caso daqui. Tudo quem faz é Erasmo, Roberto entra de gaiato. Deixa eu fazer um parênteses então, para a gente retomar a biografia, porque você falou isso, me veio na cabeça o seguinte. Acho que por uma década, talvez, o Roberto e o Moacir Franco tiveram ali nas paradas, né, no top. Ambos. O Moacir, de repente, desapareceu no que diz respeito a sucesso musical. O Roberto seguiu sendo o rei até hoje, aparece uma vez no ano na televisão, exaltado como rei de fato. Já existia naquela época, então, na sua opinião, essa tal indústria que eleva X, que ele resolveu escolher para promover e descarta Y? Isso já existia antigamente? Já existia. Bem menos, mas existia. Porque tinha os produtores, os empresários, sempre existiram, né? Mas era com menos intensidade. Você pode observar, se você recuar um pouco no tempo, você vai ver que a musicalidade daquela época era infinitamente, mas não se tinha isso que tem hoje. Calcinha preta, calypso, não existia. O que menor se ouvia naquela época era um cara como Hildon, né? E que era um excelente compositor, mas eu estou falando assim para você ver como era diferente. Hoje,
Você vai numa loja de discos, você fica sem saber o que comprar. Aí você tem que comprar sempre Caetano Veloso, Chico Buarque, porque nada que suprisse essa lacuna que foi deixada por esses ícones. Você pode ver que eles próprios também não estão conseguindo se repetir. Eles não conseguem fazer os discos que faziam há 10 anos atrás. Se você pegar um disco de Caetano Veloso ou de Chico Buarque ou de quem seja hoje, são discos bons, tudo certinho, mas que não empolgam, não tem mais emoção. Eu acho que está na hora de todo mundo rever isso para ver se a gente salva a música popular brasileira, que para mim é a mais rica do mundo. Voltando para as biografias não autorizadas, na sua opinião, é possível publicá-las desde que não tenha nada denegrindo a imagem da pessoa? Eu acho até que isso não era nem para ser discutido, porque, veja bem, eu escrevo um livro sobre Geraldo Vandré, vamos falar do próprio Geraldo. Aí Geraldo Vandré, não tem nada que macule o Vandré no livro, só elogios, etc. Tá? E aí, por que ele vai me proibir de publicar uma obra que está exaltando a obra dele, que está sendo um livro que pode servir para universidades, para os estudantes, para os fãs dele? Eu não consigo entender isso. Eu acho que é mais para fazer charme. Vandré, de um tempo para cá, que teve problemas demais, não teve como é que se diz? Fugiu agora. Ele não foi torturado, não teve a tortura, mas ele sofreu muito, porque naquela época ele tinha um temperamento muito arredio, então todo mundo se afastou dele, Caetano, Gil, e ele ficou numa situação muito difícil. Então eu acho que o problema de Vandré é esse, eu acho que as biografias deviam ir para lá. Se não tem nada que possa macular, que possa ferir o brilho de alguém, não vejo por que ele não publicar. A questão de liberdade de expressão. Total de liberdade de expressão que podia ser, inclusive, revisada, né? Ele podia revisar e tirar algumas coisas, se fosse o caso. Eu prefiro que seja tudo normal. Mas eu acho que se não tem nada que possa ofender, não vejo motivo nenhum para se tirar a obra do mercado. O senhor tem ligação com ele desde a infância, é isso? Vocês se conheciam desde a adolescência? Desde a adolescência. Conviveram juntos mesmo? Convivemos. Meu pai foi que teve convivência com ele desde muito tempo. Meu pai era do Partido Comunista e dessas coisas todas, e eles se davam muito bem. Na época que o Geraldo morava aqui na Lagoa, naquela rua subindo ali perto do Fisc. Aí eu ia para lá, ficava olhando, eu não entendia nada ainda naquela época, né? Mas desde esse tempo que eu tive contato com ele, e depois voltamos a ter contato, que não deu certo por esse livro estar empancando aí por causa dele. Tem alguma polêmica envolvendo suas opiniões e ele? Não. Uma amizade que permanece? Eu só falo, da única coisa que eu falo que podia ser, ele chatear, foi o soco que ele deu em Caetano Veloso, que eu digo que todo mundo assistiu, todo mundo sabe que existiu isso. Não sei porque ele está assim. Ele não sai quase de casa mais, está recluso. Eu tenho a impressão que tem alguma coisa ali, além da excentricidade. Ricardo, a gente já precisa encerrar. Muito obrigado por ter vindo bater esse papo com a gente. Sucesso nessa nova edição, nessa nova publicação e portas sempre abertas aqui na TV Câmara. Tá bom, obrigado a vocês também e também estou sempre à disposição de todos. Muito obrigado. O Câmara Aberta de hoje termina agora. Eu lembro a você que pela internet estamos sempre em contato. facebook.com/TV Câmara JP é o endereço da nossa fanpage. Lá você revê todos os nossos programas, deixa comentário, sugestão de pauta, a gente te espera lá. O endereço do nosso canal no YouTube também é TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia, a gente se vê no próximo encontro. Tchau!